Olá, gente, boa tarde. Vamos falar sobre o mata-leão que o próprio Bolsonaro deu nele nessa última manifestação. Foi um fracasso, tá? Vamos falar sobre isso, sobre as consequências disso. Eu acho que foram desastrosas para o Bolsonaro. O Bolsonaro se enfiou num beco sem saída agora. Ele não tem como se mover. Ele fica claro isso para ele. Eu acho que se ele tentar de novo isso, vai piorar ainda mais. Então o negócio com o Bolsonaro está complicado. E eu vou explicar por que eu acho que está bastante complicado. Bom, antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like e já de cara pedir para aqueles que podem, colaborem com o nosso blog Antropofagista e aqui com o canal. Meu nome é Carlos Henrique. Embaixo aqui tem o número do Pix e da conta. Então aqueles que puderem contribuir, contribuam, porque a gente tem que tocar nosso barco, que não está brincadeira. Bom, vamos falar sobre o que aconteceu. Bolsonaro, ele não pode falar de gasolina, ele não pode falar de gás, ele não pode falar de supermercado, ele não pode falar de pão, ele não pode falar de nada. De luz, tudo nesse país está absurdo. As pessoas estão entrando em desespero porque o dinheiro simplesmente está desaparecendo. A inflação está comendo dinheiro de todo mundo, há um alto índice de desempregado, mais de 40 milhões de trabalhadores na informalidade, ou seja, olha, é um desastre. O Brasil está vivendo assim um pesadelo daquele pior. Bolsonaro não toca no assunto, não tem qualquer projeto para melhorar nada. Tipo, eu vou para a eleição para dizer para o eleitor, vocês vão ter querem mais 4 anos disso que vocês estão vivendo. É isso que o Bolsonaro não tem. Ele não pode falar nada que não seja a continuação dessa maluquice que a gente está vendo no mercado, né? Porque ele precisa, o mercado segurou ele aí, tanto é que ele tem apoio até do Itaú, que ganhou dinheiro à beça com ele, mas a população está arrebentada. E cada dia mais com isso. Bom, primeira coisa que eu vou falar, duas coisas. Por que ficou completamente esvaziada a pior manifestação em torno do nome do Bolsonaro? Ela é proporcional à motociata, que foi a metade. Então, talvez tenha tido 1/3 do último 7 de setembro, mais ou menos isso, até menos um pouco, né? Primeiro que o bolsonarismo, ele já não acredita mais que o Bolsonaro vai enfrentar, vai implantar ditadura. Ele também já sacou que não vai ter apoio militar para isso. Tá? Que é uma loucura. Imagina as Forças Armadas dando um golpe de Estado para manter um sujeito todo cagado de problema, de corrupção. Fora isso, um sujeito que foi expulso do Exército pelas próprias Forças Armadas, com direito a manifestação impressa para distribuir em todos os quartéis que ele era figura de desonra militar. Imagina, acabavam as Forças Armadas. Entendeu? Dá um golpe pelo Bolsonaro, mas o Bolsonaro não foi expulso pelas Forças Armadas? Como é que é isso? Bom, lógico que eu acho que tem hora que parte da esquerda fica com esse pânico. Eu até entendo pelo que aconteceu na ditadura. E a própria mídia também estimula muito isso, cria em torno do Bolsonaro uma capa, uma vestimenta, que ele tem superpoderes por trás dele. O Bolsonaro pode ter relação com parte da milícia, até porque a milícia também não é unida, a milícia não é organizada numa coisa só, não é assim que funciona a coisa. Tanto é que tem guerra de milícia aí. Tá? E nem todo policial que ele está contando tem um pensamento de milícia com o Bolsonaro. Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Tá? Então, o que acontece? Bolsonaro está perdendo. Porque, na verdade, é o seguinte: o supermercado que o bolsonarista, estou dizendo bolsonarista comum, não é o Bolsonaro mesmo, pode ter um erro aqui, outro ali, não é, estou dizendo esse fanático contratado, tipo Pingo nos Is, né? Eu até chamo o bolsonarista Pingo nos Is, que mente para burro. Né? Ontem eu até falei sobre isso, nesse bolsonarista autodidata. Ele mesmo, ele define o que ele quer para a vida. É o Bolsonaro que influencia, ele que influencia o Bolsonaro. Bom, esse camarada, ele pode até se manter ali, mas muita gente largou isso. Por quê? Porque chegou num momento que o cara começou a se tocar que, porra,
Ele estava bebendo veneno para o outro morrer, para o petista morrer. O fato é que o mesmo supermercado que eu frequento, ele também frequenta. Ele está pagando o mesmo preço que eu estou pagando as coisas. E certamente, na média salarial, ele tem uma vida relativamente, né, o sujeito de classe média está sentindo um baque. Tá? Eu não estou dizendo em relação ao aluguel, a gás, a luz, a comida, que está um negócio absurdo, a gasolina do carro, para todo mundo. Se o cara pode até não deixar de votar no Bolsonaro, uma questão aí, não gosto do Lula, teve corrupção, que troço idiota que a mídia martelou esse tempo todo junto com o Moro, então já foi para lá de desmascarado pelo Supremo e pela ONU, mas que seja isso, o cara não consegue frear a antipatia dele em relação a isso. Por outro lado, ele falava, irmão, vou votar nesse cara, mas eu já sei também que eu vou ter mais 4 anos da minha vida piorando ainda mais, já está ruim, mas como ele está sinalizando que não vai mudar rigorosamente nada, ele vai manter isso tudo, inclusive o Paulo Guedes, esse troço vai piorar. Vai piorar muito. Eu vou ter condições. Ontem eu estava no supermercado, uma pedra de biscoito, ela estava procurando. Falei, biscoito estava semana passada aí, R$3,50, R$5,50, como é que é isso? E eu dei aquela resmungada, aí um cara do lado, né, aposentado, falou para mim, rapaz, olha, eu sou aposentado, eu não sei como é que eu vou fazer, meu dinheiro é aquele. E todas as vezes que eu venho aqui, toda semana que eu venho aqui, o dinheiro que dava para eu comprar, era para alimento, só dá para comprar metade. Então eu vou ter que fazer uma restrição da minha compra, porque meu dinheiro sumiu, desapareceu, e foi o pior. Por outro lado, os meus outros gastos também ficaram, não está dando para pagar. Então a vida média do brasileiro é essa. Bom, então eu vou chegar na seguinte conclusão. Bolsonaro perdeu completamente a credibilidade que ele vai fechar judiciário, que ele vai colocar tropa na rua. Isso, ninguém mais acredita nesse troço. Isso é uma vergonha. Eu vou dar golpe, não vai ter eleição. Toda essa papagaiada dele, fazendo, né, aquela história de fazer bicho na sombra, né, na parede, aí aparece aquele negócio grandão, então aquela mãozinha que a gente faz assim e tal. Bolsonaro viveu desse troço. Se eu analisava isso, claramente, eu já falei isso aqui, Bolsonaro nunca teve força para dar golpe nenhum, senão já teria dado, porque ele sabe que quando sair do governo vai ser preso. Ele vai ser preso, os filhos vão ser presos, porque tem um monte de coisa represada que ele segurou, que ele sabe que não vai ter como segurar mais. Tá? Então tem muita coisa, inclusive muita fumaça sobre questões aí, inclusive envolvendo a Marielle. Eu não estou dizendo que ele é culpado, mas que isso não está esclarecido, tá aí, o cara era vizinho dele. E ao contrário que ele dizia que não conhecia o cara mesmo disse que foi ajudado por ele. Então, tem muita coisa nisso aí. As mansões, né? Você vê todo esse jogo de corrupção dentro do Ministério da Saúde, agora do MEC, com esses lobistas, tudo isso vai ser descortinado. Ele caindo, que eu acho que vai cair. Então o que acontece? O Bolsonaro ontem, como ele não pode falar de nada da realidade que o povo está vivendo, que está um sofrimento muito bravo para a população, ele vai para o embate, criar um fato. Eles estavam comemorando, porque ele ficou na mídia por causa do PM Silveira lá. Bom, o Daniel Silveira já foi preterido dentro do partido para poder manter o Romário, o próprio Bolsonaro já perdeu, mostrando claramente que ele não tem essa robustez dentro do próprio universo bolsonarista para poder criar um clima, já começa por aí. Segundo, ele vai ser enquadrado pelo STF do mesmo jeito. O STF não vai perder essa cara de braço com o Bolsonaro, que seria um absurdo. O judiciário inteiro estaria falido no Brasil. Bom, então o Bolsonaro com isso ele mesmo vai se cercando. Aquela história do escorpião, né? Que está no meio, coloca fogo em volta e ele suicida. Então o Bolsonaro, a partir do momento que ele vai se cercando de fogo em torno dele, ele não está tendo jeito, ele está se suicidando. Ele está fazendo isso de maneira mais homeopática, mas é veneno que ele está colocando dentro da imagem dele, dentro da candidatura dele. Você imagina Bolsonaro, se ele vai a um debate, por exemplo, com Lula mesmo,
E vou falar de feitos do governo, sobre alimentação, o custo que era, como é que foi, como é que não foi, quanto era a gasolina, quanto era o gás de cozinha, não tem a menor condição. E um cara que está por baixo não poder ir em um debate, porque chega lá e vai ser massacrado, o que ele vai fazer? Gritaria, vai ameaçar golpe lá no debate? Então a situação do Bolsonaro piorou muito depois dessa manifestação de domingo, porque ela foi fracassada. Ou seja, esse caminho para poder desviar a atenção daquilo que realmente interessa ao povo brasileiro, né? Aquela história, o preço do pão, o preço do feijão, disparou tudo, né? Ele não tem controle nenhum, nem fala no assunto, não tem nada que desvie a atenção mais. Vou dar golpe, vou fazer o STF, isso é o Bolsonaro ficar inventando um inimigo por dia. O comunismo, a mula sem cabeça, o Saci Pererê, a mãe d'água, esses negócios que o Bolsonaro cria, tá? Como é que diz? O Illuminati, globalista, toda essa papagaiada dele, não dá, não cola mais. Todo mundo quer saber o seguinte: como é que eu vou comer? Como é que eu vou chegar no final do mês podendo comprar pão? Essa é a realidade do povo brasileiro hoje. Já não tem bife na mesa do brasileiro, no prato brasileiro, há muito tempo. Do bife foi pro frango, do frango já foi pro ovo. E do ovo, muita gente nem está podendo comprar. Essa é a realidade que está interessando ao povo. Como é que eu vou pagar a minha luz? Como é que eu vou pagar aluguel e a comida? Não está dando para fazer isso. Ou como ou pago aluguel. Então, diante dessa realidade, ontem o Bolsonaro fechou a última porta, que é justamente de criar o fumacê dele. Acabou. Nem bolsonarista entra nessa jogada mais. Então ficou claro ali para mim ontem que o Bolsonaro assinou ontem seu próprio atestado de óbito político. Acabou ele ali. A tendência ele é cada vez mais. O que ele vai falar? Qual o clima, a atmosfera para ele poder manter uma meia dúzia de idiota? Roubou em rede social. Primeiro que eu não acho que a rede social seja definitivo para ninguém, ou definidora para uma eleição. Tem um país aí, você imagina, esse pessoal que for fazendo campanha, fazendo pesquisa aí por telefone, você pega aí quase 30 milhões de brasileiros na miséria. Você acha que o cara que está na miséria tem celular? Já comeu o celular dele há muito tempo, se ele teve um dia. Ele está fora, inclusive já é uma espécie de segregação até de pesquisa. Então, esse cara não está sendo ouvido. Aí eu arrumo até Paraná Pesquisa, sei lá, Poder 360, essas pesquisas muquiranem por telefone. Então, o negócio é o seguinte: nada diz que as coisas vão melhorar para o Bolsonaro. Inclusive, alguém que falou, melhorou. Melhorou por quê? Isso tudo piorou. Por que o Bolsonaro estaria melhorando? Não tem o menor sentido nada disso. Bom, gente, eu paro por aqui, mas essa é a avaliação. Primeiro, não vai ter golpe nenhum. Bolsonaro perdeu completamente o fio da meada, ele não tem mais apoio, né, para poder fazer a população vai lá. Não foi um fracasso, foi o pior de todas as manifestações dele. Eu vou ficar falando, deu uma meia dúzia de gato pingado. Deu, todo mundo viu, acabou. Não tem força para nada. Deve ter causado, inclusive, gargalhada no próprio STF. Bom, e então agora vamos ver é um outro capítulo daqui por diante. Isso vamos ver ele cada vez mais enfraquecido, cada vez mais desistido, cada vez, inclusive, muito mais gente traindo ele. Vai empatar aquele traidor danado. Bom, gente, eu paro por aqui. Reitero que vocês se inscrevam no canal, que vocês dêem um like, e aqueles que podem colaborar acima de R$1, qualquer valor ajuda muito a gente aqui. Meu nome é Carlos Henrique, eu também escrevo no Antropofagista, e aqui no canal a gente vai estar sempre discutindo até a eleição como é que vai estar os passos do processo todo. Aqui embaixo vai o número da conta e o número do Pix para quem puder ajudar. Valeu então, até amanhã. Um abração.